Pessoal, entendo que esteja gravando, então, novamente, boa noite a todos, né? Eu sou o professor Rodrigo Guena, estou iniciando aí na Unifev, né? E espero estar junto com vocês nesse semestre e nos semestres vindouros de Direito Empresarial. Bom, começando aqui a apresentação, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a bibliografia que a gente recomenda, né? E que a gente vai seguir no nosso curso. Olha lá. Pessoal, o primeiro livro que eu recomendo é esse livro do Fábio Ulloa Coelho, né, que é um livro clássico de direito empresarial. Todo mundo que fez direito, que cursou direito empresarial, provavelmente estudou por esse livro aqui do Fábio Ulloa Coelho, né? É o livro de cabeceira dos comercialistas. E o nome dele é Manual de Direito Comercial, e que eu tenho notícia, a última edição é a 31ª de 2020, né? Ainda não, que eu saiba, não saiu ainda a edição de 2021. E aqui um detalhe importante, olha só, o Fábio Ulloa Coelho, ele tem um manual de direito comercial e ele tem um curso de direito comercial. Qual que é a diferença? O manual é volume único, então é mais resumido, é mais conciso, né? Tem tudo o que precisa, mas de uma forma mais enxuta. Enquanto que o curso de Direito Comercial são 3 volumes e, portanto, né, tem mais informação também, mas é bastante mais extenso. Então, como nós estamos na graduação, o nosso objetivo é realmente uma visão mais geral da disciplina, e como tem várias outras disciplinas a serem estudadas, eu, né, costumo recomendar o uso do manual, porque se for seguir pelo curso, acaba ficando muito extenso e acaba não dando tempo para ler, né? A leitura aí acaba ficando complicada. Então, recomendo o manual do Fábio Ulloa Coelho. Porém, se vocês precisarem se aprofundar sobre um determinado tema, né, fazer uma pesquisa, ou mesmo no trabalho de vocês precisar de algo de comercial ou de empresarial, né, para um ponto específico, aí tudo bem pegar o curso de Direito Comercial do Fábio Ulloa Coelho. Mas saibam que são 3 volumes, então é bastante extenso mesmo a leitura. O Fábio Ulloa Coelho, gente, na minha opinião, é o mais didático de todos, né? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de estudante para estudante, né? De professor para professor, mas, na minha opinião, o Fábio Ulloa Coelho é o mais didático de todos. Então, para esse primeiro impacto, né, da matéria, o Fábio Ulloa Coelho eu acho que é o mais interessante mesmo a ser seguido. O segundo livro que eu indico é do André Santa Cruz, Direito Empresarial, né? André Santa Cruz, Direito Empresarial. E a última edição que eu tenho notícia é a 10ª edição de 2020. Também não tenho informação de ter saído a edição de 2021. Pessoal, o livro do André Santa Cruz é muito bom e os professores aí de cursinho estão indicando esse livro para o estudo para concurso, né? Então, quem já pensar aí para estudo para concurso, talvez esse do André Santa Cruz seja o mais indicado. Por quê, né, é indicado para estudo para concurso? Porque, como o livro do André Santa Cruz veio depois, né, em relação ao livro do Fábio Ulloa Coelho, o André Santa Cruz ele se refere bastante às posições doutrinárias do Fábio Ulloa Coelho, seja para concordar e seja para criticar. E como o concurso gosta de correntes, gosta de comparações e tal, a gente encontra esse tipo de comparação, esse tipo de corrente e até uma visão um pouco mais crítica no livro do André Santa Cruz, né? No entanto, na minha opinião, ele não é tão didático quanto o Fábio Ulloa Coelho. Então, talvez, para um primeiro impacto, realmente o Fábio Ulloa Coelho. Mas quem já tiver alguma familiaridade com a matéria, né? Quem tiver talvez um pouco mais de tempo disponível, aí sim dá uma olhada, né? Pegar o livro do André Santa Cruz. Mas saibam que ele é um pouco mais complexo e, de certa forma, completo também. E essa completude aí acaba prejudicando um pouco a didática, né? Mas, para fins de comparação e diversas correntes sobre o mesmo tema, sobre a mesma matéria,
aí é interessante o livro do André Santa Cruz. Gente, outro livro que eu costumo recomendar é o livro da Maria Helena Diniz, né? Curso de Direito Civil Brasileiro 8, né? Direito de Empresa. E aí eu coloco aqui a quinta edição, Saraiva 2013, porque é a edição física que eu tenho, né? Então eu costumo consultar essa edição física aqui. E aí vocês vão perguntar, professor, mas a Maria Helena Diniz não é uma doutrinadora de direito civil? É. E ela não tem obra de direito civil? Tem, né? Porém, olha só, dentro dessa coleção de direito civil da Maria Helena Diniz, o volume 8, né? O volume 8 é sobre direito empresarial. Então, não precisa, claro, pegar a coleção inteira dela, mas é interessante aí, quem quiser, o volume 8, que fala sobre direito empresarial. E aí vocês vão perguntar, mas por que uma doutrinadora de direito civil escreveu, tem obra sobre direito empresarial? Porque, pessoal, desde 2002, e quem sabe o que aconteceu em 2002, né, juridicamente falando? Foi editado e entrou em vigor o Código Civil atual, né? O Código Civil atual é de 2002. Então, desde o Código Civil de 2002, o principal diploma normativo do direito empresarial é também o Código Civil, né? O direito empresarial ele tem suas bases normativas dentro do Código Civil, a partir do artigo 966, né? Artigo 966. E é por isso que a professora Maria Helena Diniz, quando foi editar sua obra de direito civil, com base no Código Civil de 2002, foi seguindo artigo por artigo, até que esbarrou no artigo 966, que fala do direito empresarial. E como ela é uma excelente doutrinadora, tem muito conhecimento, ela não se fez de rogada e continuou escrevendo, e agora sobre direito empresarial. E lançou aí o 8º volume, então, sobre direito empresarial, né? Mas, queira ou não, ela é, na verdade, civilista, né? Então, eu prefiro aí que sigam o Fábio Ulloa Coelho e o André Santa Cruz, que esses caras realmente são comercialistas, são empresarialistas, né? Então, é algo um pouco mais técnico, digamos assim. Mas a obra da Maria Helena Diniz e a professora Maria Helena Diniz são excelentes, né? Inquestionável, né? Porém, ela é mais civilista, né? E aí vocês podem me perguntar, professor, então a base normativa da nossa disciplina será o Código Civil? Sim. Os principais institutos, os institutos básicos de direito empresarial, estão no Código Civil, artigo 966 e seguintes. No entanto, gente, já fica uma observação de que o Código Civil não é a única norma de direito empresarial, né? Existem outras normas, existem outras leis de direito empresarial que estão fora do Código Civil. E essas leis, né, a gente chama de extravagantes. Não é porque elas desfilam no carnaval, não, né, fantasiadas. Elas são extravagantes, mas não é porque desfilam no carnaval, não. São extravagantes porque extra é fora, né? Elas estão fora, na verdade, do Código Civil, né? Sempre que a gente falar em legislação extravagante, é uma legislação de uma determinada matéria, mas que está fora de um código, né? No caso, o Código Civil. Por exemplo, aí, gente, a lei de falências, né? A lei de falências, ela está fora do Código Civil, né? E aqui já faço uma observação com vocês. A lei de falência, ela era, né? Ela é ainda, né? A lei 11.101 de 2005. Porém, essa lei de falências, a 11.101 de 2005, ela foi bastante modificada há um mês atrás, né? No dia 23 de janeiro de 2021, entrou em vigor uma nova lei de falência, né? Então, as obras de direito empresarial, mesmo que sejam de 2020, ao menos no tocante de falência, né, no tocante da falência, já estamos atualizadas, né? Infelizmente aí houve, infelizmente assim, na questão prática, né, da gente estudar,
houve uma mudança legislativa grande aí no tocante ao direito falimentar, né, a falência e recuperação de empresa, há um mês atrás, 23 de janeiro de 2021. Então, para esse tocante, né, de falência e recuperação de empresa, obras de 2020, olha só, já estão desatualizadas. E por quê, pessoal? Em razão da pandemia. Olha só que ponto que chega, né? A pandemia gerou toda essa crise econômica e, portanto, muitas empresas aí em crise econômica pretendem pedir a sua recuperação e, se não conseguirem, irremediavelmente irão falir, né? E, em razão de todo esse volume de empresas, né, novas empresas aí em crise econômica, em recuperação, em falência, percebeu-se que a lei anterior, a 11.101 de 2005, não daria conta, né? Seria uma demanda muito grande aí para a lei, para o Poder Judiciário. E aí, o projeto de estruturação da Lei 11.101 de 2005, que tramitava no Congresso aí a passos de tartaruga, em razão da pandemia, foi necessário agilizar. E olha só, o projeto foi então aprovado no final de 2020, foi sancionado no dia 24 de dezembro, né, 24 de dezembro, véspera de Natal, e entrou em vigor já no dia 21 de janeiro de 2021, ou seja, com um mês de vacatio legis, né, é um período muito pequeno. Pessoal, o microfone ligado, ele está chiando. Se puder desligar, fazendo favor, para não ficar na gravação também o chiado, eu agradeço. Né? Eu não sei quem é, mas tem um microfone que está chiando. Né? Então, veja, o vacatio legis de um mês só, para uma lei tão importante assim, né, mostra que tudo foi a toque de caixa em razão da pandemia. Então, a pandemia está mudando aí coisas que estavam parados há muito tempo, coisas que ninguém tinha muita coragem de mexer, mas a necessidade, né, fez a nova lei. Né? A oportunidade faz o ladrão, a necessidade fez a nova lei. Aí, né? Se o Juscelino Kubitschek fala que ele avançou o Brasil 50 anos em 5, o coronavírus avançou o Brasil 50 anos em 5 meses. Né? Então, dada a velocidade aí. Bom, pessoal, além desse livro da Maria Helena Diniz, eu também recomendo o livro do Valdo Fázio Júnior, Manual de Direito Empresarial, e eu tenho, de forma física, a 18ª edição de 2017. Gosto bastante desse livro também, né, e recomendo para vocês, principalmente no tocante a contratos empresariais. Né? Esse livro aqui do Valdo Fázio Júnior é muito interessante, é muito completo, é muito bom em contratos empresariais. Né? Contrato de seguro, né? Sempre empresarial, porque ainda que eu seja o segurado, né? E eu não sou empresário, eu sou empregado, né? Ainda que eu seja o segurado, a seguradora necessariamente será uma empresa. Né? Seja no meu contrato de seguro de vida, contrato de seguro residencial, contrato de seguro de automóvel, né? Ainda que eu seja o segurado, eu não sou empresário, eu sou empregado, a seguradora sempre será uma empresa. E, por isso, o contrato de seguro, ele sempre tem natureza empresarial. Né? Então, contrato de seguro, contrato de franquia, né? E está muito na moda aí as franquias, não sei como que vai ficar, né, pós-pandemia, mas havia um movimento muito grande aí em prol das franquias, em contratos de franquia, né, também é um contrato de contrato empresarial. O que é o contrato de franquia? Uma empresa, né, que a gente chama de franqueadora, desenvolve todo o modelo de negócio. Né? Então, o que vai ser feito, o produto ou serviço, a forma que vai ser feito o produto ou serviço, todo o layout aí dos estabelecimentos comerciais, o nome desses estabelecimentos comerciais, as marcas desse estabelecimento comercial, é tudo desenvolvido pela franqueadora. E a franqueadora, então, vende esse modelo de negócio para uma outra empresa, que é a franquia. A franquia compra esse modelo de negócio e ela tem como vantagem não ter que desenvolvê-lo, né? E como ela não tem que desenvolvê-lo, não tem que se preocupar com
erros, né? Não tem que se preocupar com erros, porque a própria franqueadora já se preocupou e tentou resolver o máximo possível desses erros. A franquia, então, diminui o seu risco dentro das atividades empresariais e ela passa, então, a exercer o modelo de negócio desenvolvido pela franqueadora. Por exemplo, as fast food, né? McDonald's, Burger King, Pizza Hut, né? E algumas outras. Pessoal, eu acho que eu caí. Voltou? Vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Travou para mim. Sim, professor, voltou. Voltou? Legal. Beleza, gente. Então, voltando aí eu acho que é a minha conexão que caiu, gente. Minha conexão que caiu aqui. Voltou. Beleza. Voltou para todo mundo. Legal. Então, vamos lá. Então, comentando aí, né? Eu vou e faço uma compra do meu Big Mac aí na loja do McDonald's de Botuporanga. Eu não estou comprando propriamente do McDonald's. Eu estou comprando de uma empresa que celebrou um contrato de franquia e, portanto, se tornou franqueada do McDonald's, que é a franqueadora, né? E em razão desse contrato de franquia, essa empresa local aí, né, de Botuporanga, ela pode prestar, vender os produtos e serviços no molde do McDonald's, ela pode usar o layout da loja no molde do McDonald's, ela pode usar o nome, ela pode usar a marca, as cores, tudo no McDonald's, né? Então, esse contrato de franquia está muito na moda. E hoje tudo virou franquia, né? Desde das fast food que a gente comentou, até a oficina mecânica já é comercializada na forma de franquia, né? Existe até um canal no YouTube de oficina mecânica, que é oficina mecânica, que é o High Torque aí do ADG, que ele é franqueador de oficinas mecânicas e ele vende a franquia dele para quem quiser abrir, né, uma oficina mecânica aos moldes dele, né, com a marca dele, com o logotipo dele, usando o nome dele, né? Então é algo bastante interessante. A franquia é um contrato contrato empresarial. Eu tenho um contrato aqui de franquia, se vocês mais para frente quiserem ver, eu passo para vocês, de uma lavanderia, né? A franqueadora é a Dry Clean USA e tem a loja franqueada, né? Então tem completinho aí o kit de franquia da Dry Clean, né? Desde o contrato até a circular de oferta de franquia, a forma de pagamento do kit de franquia pela franqueada para a franqueadora, né? E também nos meses, né, havendo lucro aí da franqueada, o repasse de uma parte desses lucros da franqueada para a franqueadora, né? É um contrato empresarial. E existem vários outros contratos empresariais, né? Quem já comprou um carro financiado provavelmente já ouviu falar do leasing, né? O leasing, que é um nome em inglês, né? E aqui no Brasil a gente chama de arrendamento mercantil, leasing ou arrendamento mercantil. É uma forma de financiamento, né? E como quem financia, né? O banco que financia é sempre uma empresa. O leasing, o arrendamento mercantil, ele também é um contrato empresarial. A gente hoje pode comprar qualquer coisa financiada na forma de leasing, né? Carro, né? É possível também, até avião, né? As companhias aéreas, como a Latam, a Gol, a Azul, né? A grande maioria dos aviões não são dela, né? Ela financia esses aviões dos chamados lessores, que são os proprietários desses aviões, às vezes até a própria fabricante do avião, como Boeing, Airbus, né? E passam a operar esse avião e com a renda daquele avião mensal, ela paga uma parcela aí, né, para o dono do avião, o lessor, ou a Boeing, ou a Airbus. E o nome desse contrato aí, né, entre a proprietária do avião e as companhias aéreas é o leasing, né, o arrendamento mercantil. Então, é um contrato empresarial muito usado também, né? E desde as aviações,
né, até nós aqui que quisermos comprar um carro financiado. Então, para fins de contrato empresarial, eu sempre recomendo esse livro do Valdo Fazio. Eu acho que é bem completo, é bem bom livro aí, né? Além dele, pessoal, também o livro do Fran Martins, Curso de Direito Comercial. Só que esse livro aqui do Fran Martins, Curso de Direito Comercial, ele é um livro já mais antigo. Inclusive, o Fran Martins já morreu, né? E outras pessoas da editora que atualizam esse livro. Porém, sendo um livro mais antigo, ele já tem um linguajar mais complexo, mais rebuscado, o que dificulta um pouco a leitura e prejudica também a didática, né? Então, eu trago aqui porque é um livro clássico, mas saibam que ele já tem um linguajar mais antigo, né? E por isso não é tão didático assim como os livros anteriores que eu comentei com vocês. E por fim, pessoal, eu tenho recomendado também o livro do professor Joel Sarran Júnior, né? Direito Empresarial, terceira edição, de 2021, né? Que eu saiba, dos manuais de direito comercial e empresarial, esse é o único que já tem edição em 2021, né? Terceira edição, 2021. Então, é o mais atualizado, né, dessa lista. Para a gente não vai fazer muita diferença, mas, por exemplo, lá para o 5º semestre do curso, né, que vai estudar direito falimentar, falências e recuperação de empresa, esse livro vai ser essencial porque é o único que está atualizado. Claro que logo os outros livros vão ser atualizados também em 2021, né? A gente espera que isso ocorra o quanto antes, mas hoje que eu tenho conhecimento o único atualizado é esse livro do professor Joel Sarran Júnior. E o segundo motivo pelo qual eu indico o livro do professor Joel é que o Joel ele é professor do Damásio, né, do cursinho Damásio. Então ele tem aquela didática de professor de cursinho, né, que é muito bacana, que é muito boa, e ele consegue transmitir essa mesma didática para a forma escrita, né? Então esse livro do professor Joel, ele é bastante didático, né? Então por isso que eu tenho recomendado também. Bom, aí vocês vão perguntar, professor, precisa comprar esses livros? Ou como a Letícia da Turma da Manhã me mandou mensagem, falou, professor, eu tenho um livro aqui, acho que é do Fábio Leo Coelho, de 2015. Posso usar? Não precisa comprar, né? E claro que pode usar, não tem problema nenhum, né? Não precisa sair correndo para comprar, nada disso, né? E se já tem, maravilha, eu uso o que já tem, né? E, pessoal, tá gravando, mas eu vou falar, né? Mas se vocês falarem que eu falei isso aqui, eu vou falar que não, né? Vou desmentir, aí vai ficar feio para vocês. Gente, já era assim antes da pandemia. Com a pandemia, então, que o mundo se digitalizou, né? Ficou fácil conseguir bibliografia em direito, porque você jogar no Google aí, você acha de tudo, né? Então, no Google tem de tudo, em PDF, em e-book, pub, né? .pub, tem de tudo. Então, não tem essa necessidade, essa urgência aí. Vai com calma, né? Pesquisem os livros, às vezes acham alguma coisa na internet, comecem a leitura dos livros e vê qual que você gosta mais, qual que você mais se adapta. Porque às vezes o que é melhor para mim, o mais didático para mim, não é para vocês, né? E não adianta nada ser para mim, tem que ser para vocês, né? Eu tenho os meus gostos pessoais, vocês precisam também ter os gostos pessoais de vocês, a autonomia de vocês. Então, sem pressa, sem sofrimento, sem ter que gastar nada, com muita calma, com muita tranquilidade, dá uma buscada no Google aí, que vocês vão encontrar provavelmente esses livros, talvez não ainda a última edição, mas alguma coisinha vocês vão encontrar, né? Mas se vocês falarem que eu falei isso, eu vou falar que não, vou desmentir, né? Que a gente não, né? A gente tem que prestigiar os autores, né? É o trabalho deles, isso aqui dá um trabalho muito grande, elaborar um livro, né? Respeitar os direitos autorais, tudo isso, né? Mas para fins didáticos, para conhecer o livro, para dar uma leitura, para ver qual que vai gostar, pode pegar aí na internet, dá uma pesquisada aí. Não pode comercializar, só para fins didáticos, só para fins acadêmicos. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre essa bibliografia?
Alguém quer fazer algum comentário, quer sugerir outra bibliografia? Alguém que já trabalha na área, já tem conhecimento aí, fiquem à vontade. A Isabela, tudo certo? Legal. Mas fiquem à vontade aí. E, gente, aproveitando o ensejo, me interrompam a hora que vocês quiserem, né? Seja pelo chat, seja pelo microfone, fique à vontade. Eu só fico vendo as telas aqui, então eu vou falando, né? Eu vou falando, vou emendando uma coisa na outra, né? Porque eu não vejo nada, né? Mas fiquem à vontade aí, me interrompam a hora que vocês quiserem. Pelo chat, eu estou com 2 telas aqui, eu consigo ver, né? Pelo microfone, tranquilo. Beleza, gentil. Então tá bom. Você é muito gentil mesmo. Deve estar cansado de ouvir isso, não aguenta mais ouvir isso, né? É tipo a piada, né, de final de ano em casa, né? Chega o cunhado aí, pega o pavê, é pavê ou para comer, né? O gentil também deve estar, não aguenta mais ouvir isso daí, né? É igual a piada do pavê, né? Bom, só 52 anos, tranquilo, né? É isso aí, não tem jeito. Bom, pessoal, mas vamos dar sequência, então. Essa biografia recomendada aí, mas, claro, se tiverem outros livros também, fique à vontade, todos os livros são bons, não é à toa que virou livro, né? Não é à toa que uma editora lançou. Se não fosse bom, não tinha lançado. Então, tranquilo. Bom, pessoal, e aí na tela de vocês, agora, deve aparecer 2 QR Codes. O QR Code menorzinho é o material de aula. E o QR Code maiorzinho é o nosso cartão de visita virtual. Então, se vocês quiserem aí, né, quem tiver pelo computador, quiser apontar o celular para a tela, então vocês vão ter o link do material de aula e também os meus contatos pessoais, né? Não fiquem à vontade. Os contatos pessoais aí, WhatsApp, o e-mail, eu respondo na medida do possível, me esforço para responder. Eventualmente eu demoro para responder, o Daniel Taíbo não deixa mentir, eu demoro para responder, porque é muita coisa. Então a gente às vezes não consegue ver, né? Às vezes está dando aula, eu não posso simplesmente parar a aula e olhar aqui o WhatsApp para responder, né? Então é difícil, né? Mas eu, na medida do possível, tento responder a todos, sim. Se eu não responder, me liga, né? Na pior das hipóteses, me liga. Fala, professor do céu, tentei mandar mensagem, não conseguiu, me liga, né? De manhã e à noite, às vezes, provavelmente eu não vou atender, porque eu vou estar dando aula, mas no período da tarde aí eu atendo tranquilamente, né? Porque aí a gente não tem aula, né? E a gente vive. Bom, pessoal, mas o importante é o material de aula. Olha só, tudo que eu tenho de material de aula, inclusive das outras instituições que eu ministro aula, que eu já ministrei, eu disponibilizo numa pasta do OneDrive, né? Tudo que eu tenho de todas as instituições, todos os semestres, todas as disciplinas, tudo. Eu deixo nessa pasta do OneDrive. E ela é acessível aí por esse QR Code menorzinho, né? Então, se vocês apontarem aí o QR Code, ele vai abrir a pasta do OneDrive. Nessa pasta tem as instituições, né? A Unifev, começando agora, mas tem as outras instituições que eu já trabalhei, que eu trabalho. E aí, dentro de cada uma das instituições, tem os cursos que eu já dei aula, né? A gente, no Direito, acaba dando aula aí também, né, em curso de administração de empresa, né, na parte de legislação. Eu já dei aula também em curso de administração de empresa. E aí, dentro do curso, tem os semestres, né? Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e depois a disciplina, né? Então, para vocês acessarem aí o nosso material dessa disciplina, então, abrindo aí o site, porque é primeiro QR Code, aí vai em Unifev, depois curso de Direito, aí terceiro semestre, e tem a pastinha do Direito Empresarial 1. E todo o material, ele está disponível lá, né? Inclusive, desliguem a gravação, eu deixo alguns livrinhos em PDF lá também, né? Então, entrando lá, vocês vão achar alguns livrinhos em PDF também, né? E aí, deem uma olhada, veem o que vocês gostam. Inclusive, esse material de slide já está disponível lá. Então, quem conseguir entrar, quem quiser entrar, já consegue pegar esse material de slide que a gente começou hoje, mas vai seguir daqui para frente, né? E também tem um material de apoio, né? Não tenho pretensão de ser apostila, de jeito nenhum, não tenho nem capacidade de fazer apostila, mas tem um materialzinho de apoio lá, né, para seguir.
e esse material de apoio ele está até um pouquinho mais completo do que será as nossas aulas, né? Porque em razão de questão de tempo, a gente não consegue trabalhar realmente tudo, né? Então a aula acaba sendo um pouquinho mais concisa, acaba trazendo um pouco mais de exemplo do que tem no material, mas de conteúdo e tal, o material de apoio tá um pouquinho mais completo lá. É um arquivo do Word, né? É um arquivo do Word. Então, se me derem aí a honra, né, de acessarem, vocês vão encontrar todo esse material. E depois, eu pego aqui também o link certinho do OneDrive, no finalzinho da aula, se vocês puderem me lembrar, e eu posto aqui no chat, aí vocês vão ter acesso diretamente pelo link, né? Aí não precisa usar o QR Code. Bom, pessoal, quando eu falei isso na turma da manhã, eles me perguntaram se eu não vou postar no EAD da Unifev. Vou sim, né? Eu não postei porque eu ainda não estou com acesso. Eu fui cadastrado no sistema da Unifev hoje pela manhã, e aí o foco foi justamente o Teams, para que a gente pudesse ter essa aula hoje, né? E também serei cadastrado nos outros sistemas, inclusive, né, no sistema de EAD. Quando tiver tudo disponibilizado, é a pergunta da Beatriz, né? Quando eu tiver acesso, tudo estiver funcionando, Beatriz, eu vou postar sim no sistema de EAD e no portal da Unifev. Vai estar lá. Não está lá ainda porque eu não tive acesso, né, formal, não foi liberado ainda. Mas assim que estiver liberado, vai estar tudo postado no portal e no EAD também. Então fiquem tranquilos. Mas claro, para adiantar, eu já tinha esse site aqui, né, essa pasta do OneDrive, então eu já disponibilizo para vocês também. Mas o que está lá, né, e o que eu for fazendo, sim, vai estar no portal também. E também, né, quando eu tiver acesso ao portal, eu vou ter acesso à parte de notas e faltas, né, a lista de presença. Então, fiquem atentos aí, né? Fiquem atentos, que aí já faz chamada, né? Vai ter que ligar a câmera e tal. O Daniel sabe que eu sou terrível em matéria de chamada e presença, né, Daniel? Confirma aí, pelo amor de Deus. Aí a gente, não estou brincando, né? Não tive acesso ainda, então por enquanto não tem chamadas, tranquilo, né? Não tive acesso. Aí mais para frente a gente vê a esse respeito aí. Aí, ó, Daniel confirmou, hein? É isso aí. Pessoal, e também, aproveitando o ensejo, né, como eu brinquei aí, o coronavírus fez a gente se desenvolver 50 anos em 5 meses, professor também teve que virar youtuber, né? Então tem um canal do YouTube também que eu posto as nossas aulas, né? Normalmente as aulas gravadas aqui pelo Teams. Eu sei que vocês têm acesso interno, mas às vezes a conexão cai, o Teams não é tão rápido para baixar, então eu costumo gravar as aulas, eu mesmo baixo e posto nesse canal do YouTube, né? E fica lá à disposição para vocês. Eu não tenho link aqui, mas no navegador, né, abrir o YouTube no navegador e jogar o meu nome, né, Rodrigo Viana, vai aparecer o canal. Inclusive tem minha foto, né, barbado lá, né? Mas não postem o link aqui no chat não, porque vai aparecer minha foto, vai enfeiar o chat de vocês, né? Tô brincando. Se alguém conseguir pegar o link aí, fique à vontade de postar. E esse canal do YouTube é o mesmo para todas as instituições. Então, lá tem aula de todas as instituições que eu já ministrei aula, né? Da Unifev, a partir de agora, mas tem aula da Universidade do Brasil, tem aula da Unifunec, em Santa Fé, tem aula da Unijales, aqui em Jales. Então, todas as aulas que eu gravei, tá tudo disponibilizado lá, todas as disciplinas, e é tudo organizado por playlist, né? Então, existe a playlist da instituição e a playlist do semestre, né? Que a aula foi ministrada. Então, vocês conseguem ter acesso a tudo também pelo YouTube, né? As aulas, na verdade, são do semestre passado, né? Do ano passado, mas muita coisa está lá e se mantém, está atualizado, dá para seguir também, né? Então, se puderem me dar a honra aí de acessarem, né? Eu fico muito grato, fico muito feliz e me coloco à disposição. Bom, pessoal, peço que acessem o material, né? E depois, se vocês tiverem acessado, deem uma olhada. Tiverem alguma dúvida, me chama aqui. Na próxima aula também estou à disposição e a gente vai sanando as dúvidas do material. E, Beatriz, espero que até a próxima aula eu tenha acesso, né, completo aí aos sistemas da Unifev. E aí espero também que até a próxima aula tudo esteja no portal, né, e no EAD também. Vamos torcer para que tudo funcione.
Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Fiquem à vontade. Me interrompam aí a hora que vocês quiserem, pelo chat, pelo áudio, né? Tranquilo aí, só chamar. Se não tiver, a gente vai dando sequência aí e nós vamos comentar um pouquinho sobre as disciplinas de direito empresarial. Né? O direito empresarial ele está começando agora, no terceiro semestre, mas ele segue... Oi? Bom, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tá fazendo um barulho aqui? Não? Então, beleza. Vamos lá. Então, olha só, o direito empresarial começa agora, né, no terceiro semestre do curso, mas ele não acaba no terceiro semestre. Ele continua para o quarto e para o quinto e, às vezes, até um pouquinho adiante aí. Então, dentro da cadeira de direito empresarial, são várias disciplinas, né? São várias matérias aí em sequência. No terceiro semestre de direito empresarial, nós vamos estudar a matéria chamada Teoria da Empresa, que é, na verdade, a parte geral do direito empresarial. Então, da mesma forma que vocês já tiveram direito civil e direito penal lá no primeiro ano, e o professor deu a parte geral de direito civil, a parte geral de direito penal, nós, em direito empresarial, também temos uma parte geral. Né? Só que a gente não costuma falar muito em parte geral, a gente dá nome, né? A gente chama de teoria da empresa, mas é a parte geral. E, consequentemente, né, como parte geral, na teoria da empresa a gente estuda os institutos básicos de direito empresarial. No entanto, veja só, básico não significa fraco, ruim, simples, nada disso. Básico significa instituto fundamental, fundante, basilar, sobre o qual, né, vai ser construído todos os demais institutos de direito empresarial. Então, é importante a gente estudar e aprender bem esses institutos da teoria da empresa, porque tudo que vier daqui para frente vai precisar desses institutos básicos, desses conceitos basilares que nós tivemos aqui em teoria da empresa, né? E veja que a gente só constrói aí um castelo forte, né? Usando a analogia da Bíblia, que a gente escuta muito em missa, né? A gente só constrói um castelo forte se ele estiver firme na rocha, se ele tiver como base uma rocha, algo firme, né? E essa é a ideia, né, dentro da teoria da empresa e dos institutos basilares, né, da nossa disciplina. E depois, nos semestres vindouros, nós vamos estudar a parte especial do direito empresarial, começando aí no quarto semestre do curso pela disciplina chamada Sociedades em Espécie, ou também chamado de Direito Societário. Então, sociedades em espécie ou direito societário. Pessoal, e nessa disciplina chamada Sociedades em Espécie ou Direito Societário, nós vamos estudar as pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial. Pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial. E vocês já estudaram algumas pessoas jurídicas, né, lá no direito civil, viram as associações, viram as fundações e provavelmente o professor ou a professora comentou também sobre as sociedades. Nós, no direito empresarial, ignoramos as associações e as fundações por um simples motivo. As associações e as fundações, elas não têm finalidade lucrativa. E se elas não têm finalidade lucrativa, elas não interessam para o direito empresarial. Que é claro que o empresário, ele não abre uma empresa para perder dinheiro. Pode até perder, né? E pode até só perder dinheiro, e aí ele irremediavelmente será levado a uma falência, né? Irá falir. Mas ninguém abre uma empresa para perder dinheiro, né? As pessoas abrem a empresa com um objetivo maior, que é ter lucro, né? Que é ganhar dinheiro. Então, esse elemento do lucro, da lucratividade, da busca, da facilitação e da maximização do lucro é inerente, faz parte do direito empresarial. E se uma associação, uma fundação não busca lucro, não tem finalidade lucrativa,
elas não interessam o direito empresarial. Qual que é a única pessoa jurídica que interessa, de fato, o direito empresarial? É a única pessoa jurídica que permite lucro, que busca lucro, que são as sociedades. Em razão dessa característica das sociedades, que é a busca do lucro, que é a lucratividade, eu costumo brincar que a forma certa de escrever sociedade é com cifrão, né? S de cifrão, tá aí no chat, né? Então, essa é a forma certa de escrever sociedade, S de cifrão, porque a sociedade é a única que busca o lucro, né? E nós estudaremos, então, as sociedades, que são pessoas jurídicas que exercem as atividades empresariais aqui no direito brasileiro, dentro dessa matéria, sociedades em espécie e direito societário. Agora, veja, se a matéria chama sociedades em espécie, é porque tem espécies diferentes de sociedade, né? Então, o buraco é mais embaixo, não é uma sociedade só, como provavelmente foi trabalhado no direito civil no semestre passado. Aqui nós temos várias espécies diferentes, várias sociedades diferentes, né? A mais comum, todo mundo já deve ter visto, né? A mais comum é a chamada limitada, sociedade limitada. E a sociedade limitada, né, ela se caracteriza porque ao final do nome dela aparece o termo LTDA. O que é LTDA? Abreviação de limitado, né? Então, se vocês derem uma olhada em empresas que vocês já atuaram, já contrataram ou que trabalham, se no finalzinho aí do nome dela tem LTDA, ela é uma sociedade limitada. Ela é uma sociedade limitada. E aqui, pessoal, é o grande pulo do gato do direito empresarial em matéria de sociedade e, mais precisamente, em sociedade limitada, que é o motivo dela ser limitada, ou o que significa ela ser limitada. Significa que a sociedade limitada, ela tem responsabilidade limitada. A sociedade limitada, ela tem responsabilidade limitada. E o que significa isso? Significa que, olha só, a sociedade até faz dívida, até faz, isso é natural, né, no exercício da sua atividade empresarial. Só que, olha só, na sociedade limitada, essas dívidas da sociedade recaem apenas sobre o patrimônio da sociedade, ou seja, a responsabilidade da sociedade é limitada, está no limite do patrimônio da sociedade. E, claro, o patrimônio da sociedade vai poder ser usado, né, vendido ou até penhorado para pagar as dívidas da sociedade. Até aí tudo bem. Mas, como é limitado a esse patrimônio, as dívidas da sociedade que são limitadas ao patrimônio da sociedade, olha só, não incidem sobre o patrimônio pessoal do sócio. Não incidem sobre o patrimônio pessoal do sócio. Ou seja, o patrimônio do sócio não responde pelas dívidas da sociedade. O patrimônio do sócio não é vendido, não é penhorado para pagar as dívidas da sociedade. E é por isso que acontece um fenômeno que no dia a dia a gente tem raiva, mas que na verdade é até lícito, previsto e até incentivado pelo direito empresarial, que é a empresa quebra, a sociedade quebra, deixa às vezes até um monte de dívida. Só que os sócios saem lá tranquilo, né? Com seu carrão, com a sua casa, com dinheiro aí, né? A gente no dia a dia fala, nossa, o cara quebrou ali, só que está com dinheiro, saiu aí tranquilo, né? Claro que isso pode ser fraude também, né? Isso pode ser fraude também. E a gente tem, né, dentro do direito empresarial, mecanismos jurídicos para coibir essas fraudes. Existem mecanismos. Mas se não tiver fraude, é até algo meio que incentivado pelo direito empresarial, que a empresa, que a sociedade quebra,
mas que as dívidas dessa empresa, dessa sociedade, não recaem sobre o patrimônio pessoal do sócio. E o sócio fica lá com a sua casa, com o seu carro, com o seu barco, com sua moto, com o seu jet ski, com o seu rancho, né, com o seu sítio, com sua chácara de lazer, tranquilamente aí, né? E aí vocês podem falar, meu Deus, mas isso é um absurdo. Nem tanto, né? Nem tanto. Por quê? Porque essa é a forma que o direito empresarial encontrou de incentivar as pessoas a abrirem empresa, né? A se lançarem ao empreendedorismo. Porque se não fosse assim, se a pessoa que abrisse uma empresa pudesse perder tudo, não apenas perder a empresa, mas perder todo o seu patrimônio pessoal, sua casa, seu carro, sua moto, seu jet ski, seu rancho, sua chácara, sua esposa, né? Vai tudo embora aí, o risco para essa pessoa é muito grande. Então, ela não ia pensar 1, 2, 3 vezes para abrir uma empresa. Ela ia pensar 100, 200, 1000 vezes antes de abrir uma empresa, se ela pudesse abrir a empresa e perder tudo, sair com uma mão na frente e outra atrás. Então, como forma de diminuir o risco dos empreendedores, né? E como forma, então, de incentivar o empreendedorismo, é que dentro do direito empresarial existe essa responsabilidade limitada. Essa é até a regra dentro do direito empresarial, né? No dia a dia gera esse fenômeno que dá aquela raivinha, né, da empresa quebrada e o sócio com dinheiro, mas dentro, né, da normalidade isso é querido, né, pelo direito empresarial como forma de incentivar o empreendedorismo, né, que as pessoas se lancem de fato a exercer a atividade empresarial. Pessoal, e a gente não pode esquecer que se ninguém empreender, se ninguém abrir empresa, não tem desenvolvimento econômico, não tem emprego, não tem desenvolvimento técnico ou científico, né? Se não tivesse laboratórios farmacêuticos, não teria saído ainda a vacina contra a Covid, né? Então, a gente precisa de empresas, a gente precisa que existam empresas que sejam criadas empresas, né? E, além disso, né, a empresa também ela paga tributo para o Estado, né? Ela paga imposto, ela paga taxa. Então, a existência da empresa gera todo um desenvolvimento econômico, né, e para a sociedade, para o Estado. Então, a gente precisa do empreendedorismo mesmo. Tá? Pessoal, tranquilo isso aqui? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Se não, né, a gente segue mais um pouquinho, porque a gente comentou, na verdade, uma das espécies de empresa, né, e de sociedades empresariais. E tem várias, né? Uma outra que não é tão comum, né, como a limitada, que é bem comum, mas que são as grandes empresas, né? Não é tão comum em número, mas são as grandes empresas, as maiores empresas, com mais dinheiro, com mais empregados aí, que são as famosas SA, né? SA, Sociedade Anônima. E aí, em Votuporanga, a gente tem uma grande empresa, né? Muito forte regionalmente e nacionalmente, né? Que é uma SA, né? Que é a Facchini. A Facchini é SA, né? E o que significa SA? Significa Sociedade Anônima. Sociedade Anônima. Tem alguém que trabalha na Facchini aí, né, que conhece a parte estatutária da Facchini, né? A Facchini é uma sociedade anônima, né, uma SA. E no final, então, da Facchini, né, do nome empresarial da Facchini, tem lá a sigla SA. E também, pessoal, os bancos, né, Banco Bradesco SA, Banco Itaú SA, Caixa Econômica Federal não, né? Os bancos privados, né, são sociedades anônimas. Banco Santander SA, as operadoras de telefonia, né, Claro SA, né, a Oi SA, são todas sociedades anônimas. Pessoal, e a grande peculiaridade dessas sociedades anônimas é que elas dividem o seu capital, né, partilham o seu capital em pequenas partezinhas conhecidas como ações, né? As ações. As sociedades anônimas são as sociedades que emitem, que vendem ações.
Né? A Caixa não é SA, não. A Caixa, ela é uma sociedade de economia mista, né? Se eu não me engano. Não, desculpa, a Caixa é uma empresa pública, né? A Caixa não é SA, né? A Caixa é uma empresa pública, essa é a natureza jurídica dela, né? Os bancos privados são SA, né? O Itaú, o Bradesco, né? O Santander, são todos SA. A Caixa é uma empresa pública, né? Isso, uma empresa pública, isso aí. Então, voltando aqui, as sociedades anônimas. Né? As sociedades anônimas são empresas que dividem o seu capital em pequenas partezinhas chamadas ações. Então, elas vendem ações no mercado. E tudo que a gente já ouviu falar de ações, necessariamente é de uma sociedade anônima. Né? E esse mercado de compra e venda de ações... Pessoal, o Guilherme comentou aqui que ele está sendo removido da aula, né? Por favor, deixem o Guilherme, né? Não tiram o Guilherme, não. Gente, eu nem sei, eu nem sabia que isso era possível, né? Mas, por favor, aí, se alguém estiver fazendo isso, não, por favor, não faça, né? Deixa o Guilherme conosco aqui, né? É uma honra ter o Guilherme conosco. Então, por favor, deixem o Guilherme. Né? Bom, pessoal, então, e tudo que a gente já ouviu falar de ações, não é não. Ó, tá gravando, hein? Vai dar dando moral isso aqui. Né? Toma cuidado aí, né? Tá tudo gravado, pelo amor de Deus. Não é não. Né? Então, tudo que a gente já ouviu falar de ações, né, vem de uma SA, de uma sociedade anônima, e esse mercado de compra e venda de ações, cujo principal ente aí é a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores, que no caso do Brasil é a B3, recebe o nome de mercado de capitais. Então, a gente vai estudar as sociedades anônimas, a gente vai estudar as ações, e nós vamos estudar também as sociedades, o mercado de capitais. Mercado de capitais. Que mais que a gente pode falar dessas ações? Pessoal, quando eu falo de sociedade anônima, sempre vem a pergunta, nossa, sociedade anônima? Então isso é escuso, isso é ilegal, isso é oculto, isso é insidioso? Nossa, não é, gente. Sociedade anônima é plenamente lícita, né, e admitida no direito brasileiro, tranquilo. Né? E por que ela chama anônima? Porque ela não sabe quem são os titulares das ações, né? A sociedade anônima, ela até emite essas ações e vende no mercado. E todos nós, né, que quisermos investir algum dinheiro em ações, podemos comprar essas ações. E depois que a gente compra, essas ações ficam nossas, são de nossa propriedade. E a gente pode fazer o que bem entender com essas ações. Doar, vender, né, transmitir de qualquer forma aí. E como elas passam a ser livremente comercializadas, e efetivamente são livremente comercializadas, a própria sociedade não sabe com quem estão essas ações. A própria sociedade nem sabe quem são os donos dessas ações. Então, a sociedade não tem o nome dos donos dela, não tem o nome dos acionistas. E é por isso que ela chama sociedade anônima, porque ela mesma não tem o nome dela, dos donos dela, dos acionistas dela. Então, veja, eu sou uma sociedade anônima, coloquei ações para vender, o Alisson vai lá e compra. E aí? É de propriedade do Alisson. Se o Alisson quiser vender para a Letícia, pode. A Letícia comprou, quiser vender para o Fábio, pode. O Fábio comprou, quiser vender para o Gentil, pode, sem problema nenhum, e vai vendendo. Ou o Alisson compra. E aí todo mundo bate na madeira, Mas o Alisson vem a falecer. As ações são de propriedade do Alisson. E como toda propriedade, essas ações vão ser transmitidas para os herdeiros do Alisson, para os filhos do Alisson, ou se não tiver filhos, para os pais do Alisson, se não tiver pais, para o cônjuge ou companheiro ou companheira, né? É transmitido aí livremente. E a sociedade nem fica sabendo disso. É por isso que é uma sociedade anônima. E quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam, nossa, professor, mas como que ela vai ficar sabendo quem são os donos dela? Só tem um jeito, fazendo convocação de acionistas. Ela, de tempos em tempos, ela marca uma assembleia e ela publica aí nos jornais a convocação dos acionistas. E aí, quem for acionista, quem tiver ação, pode ir lá na assembleia, né? E aí ela vai ficar sabendo quem são.
E quem quiser ver esse tipo de convocação, deem uma olhadinha nos jornais de grande circulação, Folha, Estadão, né? Principalmente naquele caderno de economia, né? O Valor Econômico, o Mercado, que é lá que são publicados editais. Petrobras publica, os bancos privados publicam, né? De tempos em tempos tem um edital de convocação aí, que é a forma que a sociedade anônima tem de identificar quem são os seus acionistas. Bom, pessoal, isso é o que se estuda dentro do direito societário, né? No próximo semestre, no quarto semestre do curso. Depois, o direito empresarial, ele apresenta uma nova disciplina, que são os títulos de crédito e os contratos empresariais. Título de crédito, né? Eu costumo brincar que é o quarteto fantástico. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata mercantil e o cheque, né? Então, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata mercantil e o cheque são aí títulos de crédito, né? E o que faz o título de crédito? Permite a transferência de crédito, né, de dinheiro, realizando, então, pagamentos e realizando cobranças aí pela sociedade e, na verdade, por qualquer um de nós, né? Nós, que não somos empresários, não podemos emitir duplicata, não podemos. Mas podemos tranquilamente aí emitir notas promissórias, né, cheques, né? E, por exemplo, a gente que vai numa grande empresa varejista, uma grande loja varejista, como Pernambucanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, e quer pagar lá no crediário, todo mundo fala, você vai assinar a duplicata lá. Não, você não vai assinar a duplicata, você vai assinar uma nota promissória. Não é duplicata, é nota promissória, mas é um título de crédito, né? Aí assina as várias notinhas promissórias, né? Quem tem conta aí em posto de gasolina, né? Vai lá e abastece, e aí o frentista, o operador de caixa, imprime aquele ticket térmico, né? E pede para você que tem conta assinar, você está assinando uma nota promissória, né? Então não é porque o dono ou o gerente do posto confia em você que está abastecendo fiado. Não, ele pode até confiar, né? E o cadastro que você tem lá lhe dá segurança. Mas, na verdade, ele está te abastecendo seu carro, mas está fazendo com que você assine uma nota promissória, né? Aquele ticketzinho térmico que se assina é uma nota promissória, né? Então, esses são os títulos de crédito, eles permitem aí essa troca, né, troca monetária, né, troca de dinheiro com pagamentos e recebimentos. E também, né, dentro dessa matéria aqui, aparecem os contratos empresariais, né, que a gente já comentou, o seguro, a franquia, o leasing, né, a factoring, são vários contratos empresariais, né, que mostra aí os negócios, né, que a empresa vai realizando ao longo da sua vida, ao longo da sua atividade, né. Depois, pessoal, o direito empresarial, lá no quinto semestre do curso, ele vai trazer a matéria chamada recuperação e falência de empresas, que a gente chama, né, aí, carinhosamente de direito falimentar. Então, lá no quinto semestre do curso, a matéria de recuperação e falência de empresas, chamada direito falimentar. E ele trata de empresas que estão em crise econômica e tenta-se sanar essa crise econômica através de uma recuperação de empresa, e se não for possível sanar essa crise econômica, não tem jeito, a empresa vai ter que ser fechada através de um processo de falência, né? Então, a recuperação tenta sanar a crise, né? Tenta tirar a empresa do buraco, e se não conseguir, infelizmente, a empresa vai ter a sua falência decretada e ela vai ser encerrada, né? E essas são as principais matérias de direito empresarial, mas eventualmente pode ter alguma matéria, e normalmente quando tem é optativa, né, de direito concorrencial. A última matéria do direito empresarial, mas normalmente é optativa, o direito concorrencial. E o direito concorrencial, ele trabalha com as empresas e o mercado consumidor, né, visando, na verdade, a proteção do próprio mercado consumidor, garantindo que haja várias empresas diferentes dentro do mesmo mercado, dentro de uma mesma atividade, para que haja concorrência entre elas, né?
e é apenas a concorrência que permite uma melhora da qualidade do produto ou do serviço, né, dessas empresas, e também permite aí uma guerra de preços, né, e uma redução do preço, né? Então, a concorrência é muito importante em prol do mercado, para que melhore a qualidade dos produtos ou serviços e também gere uma redução do preço final ao consumidor, né? E o direito concorrencial, ele trabalha aí com a proibição de práticas abusivas, como o monopólio, como o oligopólio, como o cartel, né? E todo mundo já ouviu falar de cartel, né? Não acontece bastante no mercado de posto de gasolina, né? Cidade inteira, todos os postos têm o mesmo preço, ou preço muito parecido, né? Uma diferença aí de centavos, ou às vezes menos que centavo, porque em posto de gasolina, né, tem 3 casas depois da vírgula, né? Isso pode configurar uma prática abusiva chamada cartel, né? Em que os agentes econômicos se organizam e combinam o preço, né? Combinam o preço. E isso, né, combinando o preço aí, lesa os consumidores, porque ninguém vai combinar o preço para ser mais baixo, todo mundo vai combinar o preço para ser mais alto, né? E acaba lesando os consumidores. Então, qualquer semelhança, Alexandro, é mera coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. A parte final, né, do letreiro aí das novelas da Globo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas, eventualmente, pode sim acontecer, né? Não só no mercado de posto de gasolina, mas em qualquer outro mercado, né? Mas é mais comum em posto de gasolina. Também, o direito concorrencial visa coibir práticas de trust, né, e subsídio, né, em que, eventualmente, o Estado, né, a União, ou o Estado, ou o município, dá dinheiro para uma determinada empresa, né? Isso pode acontecer, né, mas isso não é algo muito querido, né? Por quê? Porque se dá dinheiro para a empresa, diminui o custo de produção dela. Se diminui o custo de produção, diminui o preço também, ou deve diminuir o preço também. Num primeiro momento, né, ou a curto prazo, isso é bom, porque diminui o preço, né, dos produtos ou serviços oferecidos no mercado. Nós que somos consumidores adoramos, né, pagar menos pelo mesmo produto ou pelo mesmo serviço com a mesma qualidade. Então, pode ser que o subsídio, num primeiro momento, ele seja interessante para o mercado. Porém, a longo prazo, o subsídio ele é terrível para o mercado. Por quê? Se uma empresa recebe subsídio, ela diminui o custo de produção dela e ela consegue vender produtos a um preço mais barato. E aí? E aí que todo o mercado consumidor vai comprar dela, porque é mais barato. E sabe o que vai acontecer com as outras empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço? Ninguém vai comprar delas. E se ninguém comprar delas, elas vão quebrar, elas vão falir. E aí vai ficar a única empresa que recebeu subsídio no mercado. E ninguém mais. Ou seja, acaba com a concorrência e gera monopólio. E a partir do momento que você só tem uma empresa naquele mercado, só ela fornece os produtos ou serviços naquele mercado, ela vai colocar o preço que ela quiser. E claro que não vai ser baixo. Você só tem a opção dela, ela coloca o preço que ela quiser, ela vai colocar um preço mais alto para ter mais lucro, né? E isso é extremamente prejudicial para o mercado. Então, ainda que num primeiro momento o subsídio pode até ser vantajoso para o mercado, porque sim gera uma redução de preço, a médio e longo prazo o subsídio é terrível para o mercado porque ele gera um monopólio, né? E a Petrobras é um exemplo de monopólio, né? A gente tem vários exemplos de monopólio, a Petrobras é um deles, né? Por exemplo, as empresas de saneamento básico e iluminação, todas elas são monopólios, né? Aqui em Jales é a Sabesp, né? Aí em Votuporanga é a SAI, né? Que é a SAI, né? Saev, que é municipal, né? SAI é em Santa Fé, que também é municipal, né? Mas aqui em Jales, em Fernandópolis, é a Sabesp. E só tem essa opção, né? A gente não tem outra empresa que forneça o saneamento básico. Nós temos que aceitar, né, o saneamento básico dessa única empresa, Sabesp, Saev, SAI. E por quê?
porque, na verdade, não tem como passar um monte de cano, né? Se tivesse várias empresas diferentes, todas elas teriam que passar o seu cano, né, de fornecimento de água e de esgoto. E aí não teria rua, só seria cano, né? Então, na prática, é impossível. E a empresa também de distribuição de energia, né, que na nossa região é a Electro, mas em outras regiões tem a CPFL, a Light, também são monopólios. Porque se tivesse várias empresas diferentes, não teria espaço na rua, seria só poste, né, na calçada, e seria só fio no céu, porque cada empresa ia ter que passar a sua fiação, então seria inviável. Então, existem sim vários monopólios, né, que são monopólios pela própria natureza do produto ou serviço prestado, não tem como não ser, né, e isso é lícito, né, isso é lícito, são chamados monopólios naturais, né, os monopólios naturais. É lícito pelo próprio tipo de atividade prestada. E a Petrobras não é um monopólio natural, né? Ela admite concorrência, não teria problema nenhum em concorrência, mas ela é um monopólio legal, né? Já quebrou esse monopólio no tocante ao varejo, já quebrou um pouquinho o monopólio no tocante à distribuição, né? Mas no refino ainda a Petrobras ela tem monopólio aí no mercado de petróleo e derivados do petróleo, né, combustíveis fósseis. Bom, esse é o direito concorrencial. Bom, pessoal, então, eu gosto de fazer, nesse nosso primeiro encontro, esse panorama geral da matéria, para vocês verem que o buraco é mais embaixo, né? Está começando agora, mas isso vai seguir ao longo do curso, da teoria da empresa, passando pela sociedade em espécie, títulos de crédito e contratos empresariais, chegando à recuperação de empresa, né? E, quem sabe, como optativa, o direito concorrencial. E é interessante notar, pessoal, que essa estrutura ou essa sequência de disciplinas de direito empresarial não é algo por acaso. Isso foi pensado, isso é proposital, porque essas disciplinas, elas seguem justamente a ordem, né, as etapas de vida da empresa, né? Claro que de certa forma, um pouquinho forçado, mas seguem aí as etapas de vida da empresa. Olha lá, na teoria da empresa, nós vamos ver como a empresa é criada, né? Depois, em sociedades em espécie, nós vamos ver como que a empresa se estrutura e passa a operar. Em títulos de crédito e contratos empresariais, nós vamos ver justamente os negócios que a empresa realiza quando ela está operando, né? E também, né, a forma de pagamentos e recebimentos da empresa. E a gente quer que isso não aconteça, mas se eventualmente a empresa entra numa crise econômica, em direito falimentar, a gente vai ver a morte dessa empresa. Então, teoria da empresa cria, sociedades em espécie estrutura e cresce a empresa, títulos de crédito e contratos empresariais a empresa opera, e a gente torce para que seja um longo tempo, mas se não for, se não estiver indo bem, em falência a gente vê o encerramento da empresa, né, a morte da empresa. Então, essa estrutura aqui, essa sequência de disciplinas é proposital e segue justamente as fases de vida da empresa. Eu sei que vocês tiveram direito civil já, né, mas eu não posso deixar de fazer um comentário aqui sobre o direito civil. Não sei se vocês perceberam, mas o direito civil e o próprio Código Civil, ele também é organizado seguindo as fases de vida, não da empresa, mas de nós, seres humanos, né? O direito civil e o Código Civil, ele é organizado seguindo as fases de vida de um ser humano. Olha lá, se vocês pegarem o artigo 1º do Código Civil, está escrito lá que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. Porém, a lei põe a salvo, né, esses direitos desde a concepção. Está falando o quê? Do nascimento da pessoa física, da pessoa natural, de nós, seres humanos. A parte geral. Aí depois, o Código Civil vai para a teoria das obrigações. Porque se a pessoa já nasceu, já cresceu, ela passa a poder assumir obrigações, né? Passa a poder assumir obrigações. Ela já tem personalidade jurídica, ela já tem capacidade de exercício,
ela passa, então, a poder assumir obrigações. E provavelmente é o que vocês vão estudar esse semestre em Direito Civil. Aí depois, as obrigações, quando qualificadas, elas assumem a forma de negócios jurídicos bilaterais ou contratos, né? E aí o Código trata dos contratos em espécie. E, pessoal, para que a gente faz negócio, né? Para que a gente faz contrato? Para perder dinheiro? Não, para ganhar dinheiro, né? A gente contrata para ganhar dinheiro. E contratando e ganhando dinheiro, a gente passa a buscar patrimônios, né? A buscar patrimônio, buscar bens. E o nome que se dá ao patrimônio, né, o nome técnico que se dá ao patrimônio é direito real. Por que direito real? Porque vem de res, né? E res é o termo coisa em latim, né? E então o homem do campo aí, né, o agropecuarista, quando ele fala das vaquinhas no campo, as res, ele está falando latim, né? Porque res é o termo latim que significa coisas, né? Dentre elas as semoventes, né? E, portanto, o direito civil trabalha, então, com o direito real. Quando se adquire um certo patrimônio, quando já se está estabilizado, pensa-se em constituir família, né? União estável, casamento, ter descendentes, né? E aí o Código trata, então, do direito de família, né? Trata do direito de família. E, por fim, casou, irremediavelmente, a pessoa vem a falecer, né? E aí o Código termina, né, no direito das sucessões, que é o ramo do direito que pega patrimônio de alguém falecido e transfere aos herdeiros. Olha só, parte geral, nascimento, parte especial, obrigações e contratos. Celebra negócios, adquire patrimônio. Terceira parte, direitos reais, que trabalha justamente com a relação de nós, pessoas naturais, ao patrimônio que a gente adquiriu, posse, propriedade. Depois, adquiriu o patrimônio, a pessoa pensa em constituir família, direito de família. E constituiu família, teve descendente, é natural, né? Vem aí, infelizmente, a morte, né? E basta estar vivo para morrer, que é o direito das sucessões. Essa é a sequência do Código Civil, do direito civil, que é proposital, porque segue as fases de vida do ser humano, né? Então, direito empresarial segue as fases de vida da empresa, direito civil segue as fases de vida de nós, seres humanos aí, do nascimento com vida, no artigo 1º, a partilha amigável de bens, no artigo 2045 do Código Civil. É uma sequência bastante longa. Pessoal, beleza isso aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, uma dúvida? Fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade, pelo chat, pelo microfone, me interrompam a hora que vocês quiserem, né? A gente está aqui para bater um papo aí. Se não, se tiver tudo tranquilo, a gente vai dando sequência. A Isabela colocou, tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá, dando sequência aqui, pessoal. Vamos comentar um pouquinho, até o professor André pediu para que comentasse o nosso conteúdo programático desse semestre. Então, aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Então, conteúdo programático desse semestre, terceiro semestre de Direito Empresarial, Teoria da Empresa. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar a estudar o Direito Empresarial. Então, a gente vai fazer uma introdução aí do que é o Direito Empresarial. Mas um pouquinho, eu já comentei com vocês, né? O direito empresarial é aquele ramo do direito que se preocupa, que normatiza as atividades econômicas, que são justamente aquelas organizadas visando lucro, E esse é o grande elemento caracterizador do direito empresarial. Direito empresarial é o ramo do direito que rege as relações econômicas, que são aquelas organizadas visando a obtenção de lucro. E tudo que tem dentro do direito empresarial, todos os institutos de direito empresarial, eles estão lá visando o lucro, ou facilitar a obtenção do lucro, ou maximizar a obtenção do lucro. Isso faz parte do direito empresarial. No entanto, pessoal,
é importante a gente diferenciar o direito empresarial de outros ramos do direito, que, apesar de ter empresas relacionadas, não são direito empresarial, não fazem parte do direito empresarial. E para a gente entender a diferença do direito empresarial para esses outros ramos do direito, que apesar de se relacionarem com a empresa, não são direito empresarial, nós precisamos ter em mente que o direito empresarial, ele atua sempre internamente às empresas. O direito empresarial, ele é interno às empresas, ele rege a criação e o funcionamento interno das empresas. Ele não sai da empresa, né? Ele fica ali dentro, ele rege a criação e o funcionamento interno das empresas. E essa característica do direito empresarial que o diferencia dos outros ramos do direito que até se relacionam com empresas, mas não são direito empresarial. E para mostrar essas diferenças, olha só, vamos diferenciar o direito empresarial do direito trabalhista, né, o direito do trabalho. O direito empresarial, ele cria e organiza a empresa internamente, ou seja, a empresa em si. Não é a empresa com mais ninguém, nem com seus colaboradores. Quem trabalha com a relação da empresa, fora da empresa ou além da empresa e seus colaboradores, não é o direito empresarial, é o direito do trabalho, né? Então, quando a gente estudarmos o direito empresarial, a gente não vai falar nada de trabalhador, de colaborador, de direitos trabalhistas. E isso não é porque não envolva a empresa, envolve, porém, não é o objeto do direito empresarial. O objeto do direito empresarial é a criação e a organização interna da empresa. Ele não trabalha com a relação da empresa com outras pessoas, ainda que colaboradores. Quem faz essa relação empresa e colaborador é outro ramo do direito, é o direito do trabalho. Pessoal, a gente também não pode confundir o direito empresarial com o direito econômico. Eu disse para vocês que o direito empresarial ele tem como elemento básico a busca do lucro, a facilitação, a maximização da busca do lucro, mas não pode confundir com o direito econômico. Por quê? O direito empresarial ele busca o lucro de uma determinada empresa internamente a essa empresa. Enquanto que o direito econômico é um direito que perspassa, né, que vai além das empresas, né? O direito econômico, ele busca o lucro do Estado inteiro, né, do país inteiro, da sociedade inteira, né? E por isso, o direito econômico ele não trabalha com uma empresa, ele trabalha com todas as empresas. Mais que isso, ele trabalha com o Estado e a política econômica desse Estado para com os entes privados, né, para com as empresas aí. Então, na verdade, o direito econômico ele é um direito público, é um direito que está lá no Estado. Então, quando o Ministério da Fazenda formula a política econômica, se vai emitir mais moeda ou não, se vai aumentar ou diminuir juros da economia, né, que no nosso caso é a taxa Selic, né, isso é direito econômico. Né? Então, a política econômica, a taxa de juros, a taxa de câmbio, as decisões do Ministério da Fazenda, né, o posto Ipiranga, Paulo Guedes, né, isso é direito econômico. Né? Para usar um termo técnico, o direito econômico ele trabalha com a economia em geral ou macroeconomia. Então, a gente não pode confundir direito empresarial, que é uma empresa interna a ela, só se preocupa com ela, né? Com o direito econômico, que é um direito público de políticas econômicas, de políticas monetárias, de políticas cambiárias, de taxa de juros aí, que vale para toda a economia. E a gente também não pode confundir direito econômico com direito financeiro, direito empresarial com direito financeiro, né? A gente não pode confundir direito empresarial com direito financeiro. Por quê? Porque, olha só, o direito financeiro também é um direito público, também é um direito do Estado. E o direito financeiro, ele rege a forma com que o Estado vai gastar o seu dinheiro, o dinheiro público, né? Então se a gente vai comprar vacina, a gente precisa ter previsão orçamentária para comprar a vacina.
quem faz a previsão orçamentária ou são, né, as regras de direito financeiro, né? Então, o direito financeiro, ele está lá dentro do Estado, né, dentro do Poder Executivo e também dentro do Poder Legislativo, através das leis orçamentárias e do plano plurianual. Se tem alguém aí que trabalha em Câmara de Vereadores, né, todo ano lá tem que ter a aprovação da lei orçamentária para o exercício fiscal financeiro seguinte, né, de tempos em tempos tem a aprovação da lei chamada Plano Plurianual para dar as diretrizes ao Poder Executivo que ele vai fazer, onde ele vai gastar. Né? Então, onde o Estado gasta, a forma que o Estado gasta é direito financeiro. Não tem nada a ver com uma empresa ou algo interno da empresa. Né? Então, também não podemos confundir aí. E, pessoal, também não podemos confundir direito empresarial com direito tributário. Por quê? O direito tributário é a forma com que o Estado cobra tributos dos contribuintes. E quem que é contribuinte? Todo mundo. Nós, né, pessoas físicas, empregados e, claro, as empresas também. Né? Então, as empresas pagam tributo. Mas, veja, o pagamento de tributo é algo externo à empresa e na relação da empresa com o Estado. Então, não tem nada a ver com direito empresarial. Né? Quem rege essa relação da empresa com o Estado e a empresa pagando tributo para o Estado é o direito tributário. Né? Então, eu sei que a empresa paga tributo, né, e paga muito, como assim? Como também nós, né, pessoas físicas, naturais ali, pagamos muito tributo, né? A carga tributária aqui no Brasil é muito grande, eu sei disso, mas nós não vamos falar de tributos aqui, né, nem de impostos, nem de taxas, nem de contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou outras contribuições como as previdenciárias, ainda que as empresas paguem tudo isso, porque não é o objeto do nosso estudo dentro do direito empresarial. Todas essas regras de impostos, taxas, contribuições, vocês vão estudar oportunamente em direito tributário. E também, pessoal, a gente não pode confundir o direito empresarial com o direito do consumidor, porque o direito do consumidor não é interno a uma empresa, é externo. Claro que dentro do direito do consumidor, a gente tem empresas, e o direito do consumidor chama as empresas de fornecedoras. Então, no direito do consumidor tem empresas, porém, o direito do consumidor não está dentro da empresa como é o direito empresarial. O direito do consumidor está na relação da empresa, tida como fornecedora, com o consumidor, né, o comprador final dos produtos ou serviços daquela empresa. Né? Então, aqui no direito empresarial, a gente até vai trabalhar com o mercado consumidor ou a busca do consumidor, mas o enfoque não é proteger o consumidor, pelo contrário, né? O enfoque é conseguir o consumidor em maior número, cobrar o preço maior desse cara para ganhar mais, para ter mais lucro, né? Então, aqui no direito empresarial é pau no consumidor, né? No direito do consumidor é coitadinho do consumidor, vamos proteger o consumidor. Aqui no direito empresarial, não. A gente quer consumidor, mas para ter número, né? Para ter mais negócio, para ter mais mercado, né, para vender mais, para prestar mais serviço e poder cobrar mais e ganhar mais, né, ter mais lucro aí. Então, o enfoque é completamente diferente entre direito empresarial e direito do consumidor. Pessoal, beleza essa diferenciação aqui? Isso é importante nesse momento, porque muita gente pergunta, professor, mas a gente está trabalhando direito empresarial, pergunta, professor, mas a gente não vai falar de empregado? Não, porque é o direito trabalhista. Ah, mas a gente não vai falar de câmbio, de taxa de juros, de política econômica? Não, porque isso é direito econômico. Ah, professor, mas a gente não vai falar de gastos? Não, porque isso é direito financeiro. A gente não vai falar de pagamento de tributo? A empresa paga tributo. Eu sei, mas a gente não vai falar porque isso é direito tributário. E, nossa, professor, coitadinho do consumidor. Não, no direito empresarial não tem coitadinho, não. Né? Aqui é pau no consumidor mesmo. Né? Coitadinho é lá para o direito do consumidor, para a tutela coletiva, é outro ramo do direito, outro objetivo, outra finalidade. Pessoal, beleza? Isso aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Me interrompam aqui a hora que vocês quiserem, pelo chat, pelo áudio aí. Como eu comentei, eu não estou vendo nada, então estou falando, né? Então, vocês têm que chamar minha atenção, vocês têm que me interromper aqui. O Davi, beleza, Davi, então tá bom. Então vamos dar sequência aí.
Pessoal, depois nós vamos estudar a origem do direito comercial e do direito empresarial, né? E desde logo já faço a seguinte observação. Gente, direito comercial e direito empresarial é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo ramo do direito, é o mesmo objetivo, né? Tranquilo aí. O Alessandro falou que o cérebro está fritando. Não, é muita coisa, né? Assim, plena segunda-feira à noite, as 2 últimas aulas, falar de direito empresarial, né? Com um professor novo que ninguém está acostumado. Não, é terrível. Desculpa aí, Alessandro, né? Mas, e aí, pessoal, aproveitando o ensejo do Alessandro, direito empresarial, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é punk, que é matéria difícil, que é muita matéria. E eu não vou esconder, não. É mesmo, gente. Isso aí não tem jeito, né? O direito empresarial é bucha mesmo, é pesado, não tem como, né? Mas podia ser pior, gente. Podia ser pior. Como pior? Podia ser sexta-feira as 2 últimas, né? Então, se tá na segunda as 2 últimas, tá tranquila ainda, né? Vamos erguer as mãos aí, dar graças a Deus e beleza, porque podia ser sexta-feira as 2 últimas. Eu já dei aula. O semestre passado, eu dei 4 aulas seguidas de títulos de crédito na sexta-feira à noite, né? Nem eu aguentava mais. Eu terminava, não sabia nem onde eu estava, né? Terminava a aula, eu ia dar uma volta aqui no bairro a pé para dar uma arejada, para me situar, porque nem eu sabia onde eu estava. 4 aulas seguidas de direito empresarial, títulos de crédito, só por Deus, né? Quem passou por isso aí é grande vencedor, devia dar diploma já. O cara está no 5º semestre, mas já devia dar diploma para ele. Você é bacharel em ciências jurídicas e paciência e tudo, né? Bacharel em yoga e tudo, né? Porque é punk mesmo. Bom, pessoal, mas vamos lá. O direito comercial e o direito empresarial é a mesma coisa, é o mesmo ramo do direito, é o mesmo conteúdo, é a mesma finalidade. Rege aí a criação das atividades econômicas, a organização dessa atividade econômica e, claro, a busca do lucro, a facilitação e a maximização do lucro, né? Tanto é que o mesmo conteúdo, a mesma origem, vem do mesmo lugar. Só que aí vocês vão perguntar, professor, mas por que tem 2 nomes então? Se é a mesma coisa, por que tem 2 nomes? Porque mudou o tipo de atividade preponderante. No fundo é isso, né? Ao longo do tempo mudou o tipo de atividade preponderante. No início, a atividade econômica preponderante era o comércio, então ele chamava de direito comercial. E depois, com a evolução, principalmente com as revoluções industriais, revolução de serviços, revoluções digitais, o comércio não perdeu a sua importância, mas perdeu aí a grande lucratividade, né? A lucratividade saiu do comércio e passou a estar na produção de bens e serviços. E aí a gente teve que mudar o nome porque mudou a atividade preponderante, né? E o nome escolhido para abarcar não só o comércio, mas principalmente a produção de bens ou serviços foi empresa, né? E consequentemente, direito empresarial. Então, quando houve uma mudança aí da atividade econômica preponderante, mudou-se também o nome da disciplina, de comercial para empresarial. Aqui no Brasil, gente, o marco de mudança da denominação foi o Código Civil de 2002. Então, até o Código Civil de 2002, a gente chamava a disciplina de direito comercial. Com o Código Civil de 2002, a gente passou a chamar a disciplina de direito empresarial, né? Então, um marco histórico, né, um momento histórico é o Código Civil de 2002. Até o Código Civil de 2002, direito comercial. E depois do Código Civil de 2002, direito empresarial. Agora, pessoal, veja que o próprio Fábio Ulloa Coelho, que é o cara mais renomado, o doutrinador mais renomado de direito empresarial, continua usando no livro dele o nome direito comercial. Então, se o cara que é fodão continua usando direito comercial, quem sou eu, né, para falar que está errado falar direito comercial, né? Não tá, né? Se o cara fodão usa, beleza, pode usar, não tem problema nenhum. Mas a partir do Código Civil de 2002 é recomendado, né? É recomendado
que se use o nome direito empresarial. Mas está errado falar comercial? Não, Fábio Coelho usa, né? Beleza. Bom, pessoal, depois a gente vai estudar, né, as fontes do direito comercial, fontes do direito empresarial. E a gente vai ver que houve um código comercial que vigorou de 1850 até 2002. É sério, é 1850, 1850, né, até 2002. E esse Código Comercial de 1850, ele foi revogado pelo Código Civil de 2002. E esses são os dois principais diplomas normativos na nossa matéria que a gente teve aqui no Brasil. Código Comercial de 1850, né, que foi revogado pelo Código Civil de 2002, que está em vigor até hoje. Gente, olha que interessante. Claro que a gente vai trabalhar isso aqui melhor depois, mas a independência do Brasil foi em 1822. Menos de 30 anos depois, a gente já aprovou um Código Comercial, 1850, menos de 30 anos depois. E sabe quando que a gente foi aprovar um Código Civil? Independência em 1822 e Código Civil só em 1916, né? Praticamente aí 100 anos depois é que veio um Código Civil. Código Comercial veio só 30 anos depois, Código Civil veio praticamente 100 anos depois da independência. E sabe por quê? Porque time is money. Time is money. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. A gente não pode perder tempo nas atividades econômicas. A gente tem que ter atividade econômica, a gente tem que facilitar a atividade econômica, a gente tem que maximizar a atividade econômica, quanto antes, né? Então, como time is money, só 30 anos, menos de 30 anos, a gente já tinha Código Comercial, justamente para favorecer as atividades econômicas, o desenvolvimento econômico, a lucratividade aí, né? E como o direito civil não se preocupa tanto com lucro assim, pode até ter, mas não é o objeto principal do direito civil, time knows money, né? Não precisava correr aí no direito civil, então esperou 100 anos até editar um Código Civil, né? Que foi o Código de 1916 e que também foi revogado pelo Código Civil de 2002, né? O Código Civil de 2002 revogou tanto o Código Comercial de 1850 quanto o Código Civil de 2002, né? E aí ele unificou, né, no mesmo diploma normativo essas duas matérias, direito comercial, direito empresarial e o direito civil, tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo código, tudo na mesma legislação, que foi o Código Civil de 2002. Pessoal, mas como eu comentei com vocês, né, a base é o Código Civil, mas a gente tem alguns diplomas extravagantes, né, como a própria lei de falência, como a lei dos títulos de crédito, lei do cheque, lei da nota promissória, lei da letra de câmbio, lei da duplicata, a lei do mercado de capitais, né, lei do mercado de capitais, que é a lei 6404 de 76. Então, existem algumas leis extravagantes também, além do próprio Código Civil. Pessoal, depois a gente vai estudar o empresário, pessoa física, empresário, pessoa natural, e, como eu comentei com vocês, as sociedades empresárias, né? Que são as pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial, com uma forte recomendação para que se constitua pessoa jurídica. Olha, você quer exercer atividade empresarial? Não faz sozinho, não. Faz na forma de uma sociedade empresária, né? De uma pessoa jurídica. Depois, nós vamos estudar as obrigações do empresário, né? E as obrigações do empresário é a burocracia que o empresário tem que cumprir para ele estar regular, para ele estar correto perante o direito. E são 3 obrigações, né? Primeiro é a obrigação do registro. Pessoal, nasceu a criança, os pais vão registrar essa criança no cartório. Nasceu a empresa, criou a empresa, né? Na verdade, criou a empresa, essa empresa também tem que ser registrada, só que não é no cartório, é na junta comercial, mas é o ato formal de criação, de existência da empresa também, o registro na junta comercial.
Depois, pessoal, a outra obrigação do empresário é lavrar livros empresariais, que na verdade é um registro interno de todas as atividades que aquela empresa faz. O que ela comprou, o que ela vendeu, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro, né? E provavelmente, né, todo mundo que trabalha ou trabalhou numa empresa já ouviu falar de fechar o caixa, de fazer o livro caixa. O empresário, ele não fecha o caixa ou o livro caixa que ele quer. Até quer, porque ele precisa saber quanto ele ganhou. Mas ele faz isso porque ele é obrigado a fazer. O direito determina que ele faça, né, a escrituração desses livros empresariais, né? E o livro caixa é o mais famoso, mas não é o único. Tem vários outros livros, né, como o livro diário, como o livro de ata de assembleia, como o livro de duplicata, né? E aí, dependendo da atividade da empresa, ela vai tendo livros próprios também. É obrigatório fazer, né? E, por fim, pessoal, a última obrigação do empresário é emitir balanços anuais, né? Então, todo ano, a empresa tem que emitir um balanço atestando a sua saúde econômica ou não, né? Não importa, seja saúde ou seja prejuízo econômico, a empresa tem que emitir balanços atestando essa saúde econômica aí. E, pessoal, o Jornal da Globo, né, tem um comentarista de economia, que é o Carlos Sadenberg. Sempre que uma empresa grande emite balanço, ele comenta no Jornal da Globo. Então, a gente termina a aula sempre mais tarde, aí a gente sempre fica agitado. Então, eu gosto de assistir esse jornal pelo Carlos Sadenberg. Ele sempre comenta aí dos balanços. E as empresas sempre emitem balanço. Se está dando lucro, elas emitem porque elas querem para divulgar o lucro, né? Porque divulgando o lucro, as ações delas sobem. E se ela está dando prejuízo, ela não quer, mas ela tem que emitir o balanço também, porque é obrigação legal. E se ela não emitir? O mercado sabe que ela não emitiu porque ela está dando prejuízo. Então, mesmo ela não emitindo o balanço, atestando o prejuízo, todo mundo sabe, né, que se ela não emitir o balanço é porque ela está escondendo algo. E aí as ações caem do mesmo jeito. Então, isso é obrigação da empresa. Pessoal, depois a gente vai estudar o estabelecimento comercial, porque a gente acha que o estabelecimento comercial é só o prédio onde está a empresa. E não é. Tanto o prédio quanto tudo que está dentro do prédio faz parte do estabelecimento da empresa. Então, se a gente pensar na cidade universitária da Unifev, o prédio, mas também as carteiras, os computadores, os ar-condicionados, os data shows, as caixas de som, os recursos humanos, todo mundo que trabalha lá, o corpo docente, tudo isso faz parte do estabelecimento empresarial. Então, veja que o conceito de estabelecimento empresarial é muito maior do que o conhecimento vulgar, né? Do que o que a gente acha que é. A gente acha que estabelecimento é o prédio. Não é. É tudo que está lá e tudo que está envolvido, organizado dentro da cadeia produtiva daquela determinada empresa, daquela determinada atividade econômica, né? Então, é algo bem, bem interessante. Inclusive, olha só, o ponto comercial. E a gente acha que o ponto é o prédio, e não é também, né? O ponto é só o endereço daquele prédio. Não é o prédio, não é o imóvel, é só o endereço, é só a localização daquele prédio. E aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas costumam perguntar, mas professor, por que importa a localização? Olha o exemplo. Você tem duas lanchonetes idênticas, iguaizinhas, mesmo prédio, mesmos bens, mesmos produtos, mesmo a qualidade de atendimento, duas iguaizinhas. Só que uma está localizada numa estrada vicinal, que passa 2 bicicletas e uma charrete por dia, e a outra está localizada no terminal Tietê, lá em São Paulo, no metrô, né, naquela estação de ônibus, que passa aí 10 milhões de pessoas por dia. Gente, só pelo potencial mercado em torno dela, de uma, 2 bicicletas e uma charrete, outra 10 milhões de pessoas. Qual dos dois vai vender mais? Claro que do terminal Tietê, porque o potencial mercado consumidor é muito maior do terminal Tietê. E quem vende mais tem mais lucro. Então, apesar dos dois estabelecimentos serem idênticos, em razão da localização diversa deles, o estabelecimento do terminal Tietê vai valer muito mais do que o estabelecimento, ainda que igualzinho, mas localizado na vicinal das 2 bicicletas com uma charrete, né? Então, a localização, e quanto mais próximo for do mercado consumidor, claramente agrega valor ao próprio estabelecimento. E essa localização é o
ponto comercial. Bom, pessoal, depois a gente vai estudar o nome empresarial. Por quê? Porque os sócios até têm uma margem de escolha na hora de dar o nome para a empresa, mas essa margem aí não é muito ampla, não, porque existem regras técnicas que os sócios têm que seguir para dar o nome da empresa. Sócios não são livres para dar o nome que eles quiserem, eles têm que seguir normas técnicas para isso. E se não seguir normas técnicas, a junta comercial recusa o registro. A junta comercial vai devolver e fala, arrume isso aqui. E aí você não vai conseguir registrar a sua empresa, né? E existem 3 formas de dar nome para a empresa. Ou a firma individual, ou a firma social, ou a denominação. E essas 3 formas de dar nome para a empresa que explica para a gente por que algumas empresas têm nome de gente, nome de pessoa, né? Tipo Rodrigo Sonsini de Oliveira Guena Bicicletaria, né? E por que outras empresas não têm nome de gente, têm os nomes diferentes, de localização, de fenômenos naturais, né? Por exemplo, aí, Pôr do Sol Bicicletaria, né? A galera tá andando de bike aí no fim do dia, então eu abro uma bicicletaria e coloco o nome lá de Pôr do Sol Bicicletaria. Pode, pode. E quem explica essa diferença de uma ter nome próprio, né, de gente, e outra não ter nome próprio de gente, ter uma circunstância física, que é o pôr do sol, são essas modalidades de nome empresarial. As firmas permitem nome de gente, e a denominação não, né, não tem nome de gente. No caso, pôr do sol, que é um fenômeno natural. A gente precisa saber essas modalidades para saber dar nome às empresas. E, por fim, pessoal, o nosso último tema, né, desse semestre é a propriedade industrial. A propriedade industrial. E o que é propriedade industrial? São as invenções das empresas. O que uma empresa investe, desenvolve e cria de novo. E por que é importante a propriedade industrial? Porque a empresa que cria algo novo, ela gastou para isso. E se ela gastou para isso, ela quer explorar aquele algo novo sozinha, para que só ela tenha aquele algo novo no mercado. E que todo mundo que queira aquele algo novo, pague para ela. E se é só ela que explora, na prática ela vai colocar o preço que ela quiser. E não vai ser baixo, não vai ser alto. Então, essa propriedade industrial garante que a empresa que desenvolve uma tecnologia nova, um produto novo, detém a exploração exclusiva dessa tecnologia, desse produto e, consequentemente, aumente a sua lucratividade, né? Tanto para pagar os custos do desenvolvimento, quanto para garantir lucro de fato, né? Que é o caso das vacinas da Covid. O laboratório que desenvolveu vacina, ele detém um uso exclusivo. Cada laboratório desenvolveu a sua, né? Mas aquele laboratório que desenvolveu garante o uso exclusivo. E nós que queremos ser vacinados, vamos ter que pagar o que os laboratórios pedirem, né? Na prática é isso. E existe um termo muito comum, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é justamente a forma de garantia da propriedade industrial, que é a patente. Então, uma das modalidades de propriedade industrial, de garantia dessa propriedade industrial, é a patente, né? E quem faz a patente é um órgão estatal, é uma autarquia federal, lá no Rio de Janeiro, chamado INPI, né? INPI, INPI ou INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o funcionamento do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E também, claro, né, a gente vai comentar, porque está na moda aí, a galera está falando, olha, o laboratório desenvolveu a vacina, mas o laboratório está pedindo muito caro e o governo não tem condição de pagar. E nós vivemos uma pandemia, nós vivemos uma crise sanitária, né, nacional e mundial. E a gente precisa acabar com essa crise sanitária. Então, o Estado precisa da vacina. E aí não pode pagar tudo que o laboratório está pedindo. E aí o que o Estado pode fazer? Quebra de patente, né, que é um nome vulgar, porque o nome técnico é a licença compulsória, né? Então, está na moda aí, estão discutindo
a possibilidade de uma licença compulsória das patentes das vacinas para Covid, como forma aí de baratear o custo, para que o Estado possa comprar em maior quantidade e possa vacinar a população aí de uma forma mais efetiva, né? E esse é o nosso conteúdo programático, é isso que a gente vai estudar ao longo do nosso semestre inteiro. Pessoal, apresentei o conteúdo programático, é isso, né? E abro para vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade. Se não, esse era o nosso objetivo da aula de hoje, né? Me apresentar o conteúdo programático, apresentar a bibliografia, apresentar também a forma de acesso ao nosso material, prometer para vocês que eu vou colocar tudo no portal, tudo no EAD, assim que for possível, fiquem tranquilos, quando eu tiver acesso regular, vou colocar tudo lá. E também me colocar à disposição de vocês, né? Dizer que estou aí à disposição, estou começando agora na Unifev, terei grandes dificuldades, né? Peço desculpas de antemão, peço a compreensão de vocês e peço também a ajuda, né? Se vocês puderem me ajudar, vocês já estão aí há um ano, já estão acostumados com tudo, né? Se puderem me ajudar, eu também fico muito grato, né? E prometo fazer o que eu puder aí, né? Vou me esforçar bastante para corresponder às expectativas da Unifev e a grande responsabilidade que é substituir um professor tão gabaritado como o professor Breno, né? Então, peço desculpas de antemão e já me comprometo aí a me esforçar bastante para que a gente possa, né, atender as expectativas e também, se não prejudicar vocês, já fico feliz. Bom, obrigado, Davi, boa noite, né? Valeu, João, né? E fico à disposição. Se vocês precisarem alguma coisa, estou aqui. Só interromper a gravação para o vídeo também não ficar muito longo, mas agradecendo aí a presença e a paciência de vocês e me colocando realmente à disposição de todos. Que nós possamos nos conhecer e que tenhamos um semestre bastante produtivo, né? Que eu possa também aprender bastante com vocês, eu tenho certeza que aprenderei, né? Então, muito obrigado a todos e boa noite. Pessoal, interrompi aqui a gravação, mas estou à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade aí. Né, Lidiane, Amanda, né, Maria, Arthur, né, valeu. Obrigadão, obrigado pela presença, obrigado pela paciência de vocês, até altas horas da noite, né? E, Alexandro, sorte que não é direito empresarial nas 2 últimas aulas de sexta-feira, porque senão ninguém aguenta. Gente, eu sou de Jales, né? Mas eu brinquei muito aí como criança, quando criança, na Rua Bahia, pertinho do Campo Centro, entre a Minas Gerais, da prefeitura, e a Rua Paraíba, né? Ali ficava a casa dos meus avós. Então, eu era pequeno, eu pegava o busão aqui em Jales, na frente ali do Proença, né? Nem era o Proença, era um terreno ali, mas pegava o busão ali, Itamaraty, ia para Votuporanga, descia lá na rodoviária do centro, junto ao Mercadão, e subia a Rua Bahia a pé, até chegar ali entre a Minas Gerais e a Paraíba, onde ficava a casa dos meus avós, né? E era um quintalzão aí. Brinquei muito aí em Votuporanga quando criança, né? E eu sempre fui muito pentelho, muito ativo. Eu estava enchendo o saco, meus tios me pegavam e me colocavam para caminhar. Aí eu caminhava lá desde a prefeitura até a Praça São Bento e voltava, né? Aí acalmava e eu conseguia dormir, né? Parava de encher o saco deles, né? Fazia toda essa, quando criança, caminhada aí, né? Da prefeitura até a Praça São Bento. Então, Agatha, obrigado, né? Tainara, obrigado, né? Amanda também. Gente, então é isso. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, algum comentário, alguma sugestão, alguma dica. Estamos abertos aí. Se não, a gente encerra por hoje, então. Pessoal, boa noite, obrigado, boa semana, bom final de semana, e a gente se vê na segunda-feira que vem, as 2 últimas aqui pelo Teams. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo respeito, pela recepção, né? Fiquei muito feliz aí. Um abraço a todos. Até. Boa noite, gente.